Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Cadê os homens? Onde é que estão os homens? Cada vez mais que nós olhamos para o mundo ou para a igreja, cada vez mais vemos mulheres, mulheres e mulheres. Não tenho problema nenhum com mulher. Sou casado com uma e tenho muita alegria nisso. Tenho 2 filhas e 2 filhos. Mas cadê os homens? Onde esses homens estão? Cadê a coragem, a intrepidez, a valentia desses homens? Cadê os jovens que estão pondo sua cara na tela, indo adiante e lutando pelas coisas do Senhor? Cadê esses homens? O Senhor está procurando homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, como está lá em Êxodo 18, 21. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê esta gana, esta garra de tomar, de querer a cruz? Por falar nisso, eu tenho convicção que eu estou diante de uma assembleia de ressuscitados, de homens e mulheres que tomaram a sua cruz, que morreram para este mundo e que ressuscitaram para o Senhor. Por isso falo com toda a liberdade: nós somos todos ressuscitados em Cristo. Por isso o salmo começa: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado. Este salmo não é um salmo genérico, porque lá adiante ele vai falar tua esposa. É um salmo para os homens casados, mas podemos entender para todos também, não tem problema. Mas todos os homens, é um salmo para o homem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, feliz, não é aquele que tem temor qualquer, é aquele que tem temor do Senhor. Aquele que teme ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. O temor do Senhor nos conduz na vida eterna. Não é aquele que tem medo de altura, ou que tem medo de alguma coisinha. Aquele que tem respeito, aquele que tem consideração com o Senhor, com seu Pai, aquele que está cuidando da tua vida. A bem-aventurança, ou felicidade, ou feliz, é para todo aquele que for santo, separado do mundo, gerando uma família santa, separada do mundo. Eu não estou falando que aquele que é separado do mundo, mas com o pé no mundo. Não, deixa eu fazer o contrário. Com o pé no mundo. Oxe, sobrou para você. Eu não estou falando que aquele que é separado do mundo, mas está ali no limite, está andando na corda bamba, um pouquinho de mundo, um pouquinho de reino, um pouquinho. Não estou falando disso. Eu estou falando daquele que é separado do mundo, está muito distante do mundo, ele está cada vez mais próximo de Deus, ele não quer se aproximar de nada que tenha a cara do mundo. Não são vocês. Vocês sabem disso. É que Sérgio não sabe ficar parado. Não posso deixar vocês dormirem, vocês têm que me suportar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e não fica na teoria, anda nos seus caminhos. Não é no caminho qualquer, não é no caminho de uma apostila, não é no caminho de um livrinho, não é no caminho de hoje, anda no caminho do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Será que de fato tememos o Senhor? Será que eu de fato tenho temido ao Senhor?
Senhor, Paizinho, aclara nossos corações, não nos deixe ficar em confusão alguma. Será que de fato tememos a Ti? Temos reverência, respeito à Tua direção? Fala conosco, Senhor. Te peço, em nome de Jesus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Bem-aventurado aquele que sequer se assenta na roda daqueles escarnecedores. Mas Sérgio, é só risada, é só uma boa risada. Quem esteve domingo retrasado ouvindo Marcos falando sobre o que Deus falou com ele sobre o futebol, sabe, e pode entender o que eu estou querendo falar. Deus pede para que Marcos não leve o Senhor para dentro da arena de futebol, porque aquele ambiente não é um ambiente que glorifica o nome dele. Quantas vezes nós levamos o Senhor com os nossos olhos aquilo que não glorifica a Deus? Quantas vezes levamos os nossos ouvidos aquilo que não bendiz a Deus? Quantas vezes levamos nossas mãos, nossos pés, nosso coração aquilo que não glorifica a Deus? Eu só estou relaxando. Calma, chega de legalismo. Eu não estou sendo legalista. O Senhor está às portas. Eu estava conversando com esse baixinho longo lá de João Pessoa, e ele me comentando sobre um processo que está tramitando no Congresso. Como acabar o dinheiro de papel. Uau! Está mais às portas ainda. Está mais às portas ainda. E eu vou gastar meu tempo com aquilo que não aponta para Deus? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vocês já imaginaram que isso tudo é um prelúdio da bem-aventurança dos céus com o Senhor? Uau! Quero mais, quero mais. Do trabalho de tua mão comerás, do trabalho de tua mão trabalharás. O Senhor quer homens trabalhadores, não. Eu tenho que pensar 10 vezes se eu falo a palavra ou não, porque eu sempre fico na dúvida. Vagabundos, falei. Não, o Senhor não aguenta homens acomodados que não têm grana por trabalho. O Senhor chamou homens trabalhadores. Pedro trabalhava, Jesus trabalhava, Paulo trabalhava, todos trabalhavam. E eu escuto homens dizerem para mim: eu quero fazer um concurso simples, porque eu não quero gastar meu tempo em coisa alguma, mas quero que sobre mais tempo para Deus. Me enrola, me enrola. Do trabalho de tuas mãos comerás, não do trabalho da tua esposa, não do trabalho dos teus filhos, do trabalho de tuas mãos comerás, não do trabalho dos teus pais, do trabalho de tuas mãos comerás. Eu não estou dizendo de situações especiais, como eu conheci em Brasília um casal que não era de Brasília, eles eram de uma cidade do interior, não me lembro de onde, do interior do Espírito Santo, se não me engano, ou de Minas, que ele, com 7 meses, 8 meses de casado, ele teve um acidente de moto, teve ruptura da coluna, ele ficou tetraplégico, e ele se converteu, e a mulher se converteu, e ela cuida desse cara até os dias de hoje. Tinha 8 anos de casado. Ela tinha que trabalhar. Não estou falando de situações como essas.
Eu estou falando de situações que vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Mas quando Deus fala aqui dessa segunda prioridade, que a primeira prioridade é a comunhão de Deus comunhão do homem com Deus, Ele está falando de uma segunda prioridade aqui. Ele está cuidando para dizer também que não é para o homem se mergulhar no trabalho e esquecer o resto, porque tem outras prioridades. Não está dizendo que é para o homem abandonar a família, abandonar os filhos, não. É para o homem trabalhar e cuidar, suprir. Feliz serás e tudo te irá bem. Feliz serás e tudo te irá bem. 2 Tessalonicenses 3 diz, no verso 10 e 11: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ótimo, você não quer trabalhar? Então um jejum permanente. Aqui uma pequena espetadinha nas mamães. Tadinho dele. Ele está indo, um dia ele chega lá. Cuidado, mamãe. Pois de fato, continuando o texto, estamos informados de que há entre vós pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. E o pior, que não é se intrometer simplesmente, muitas vezes é se intrometer através de WhatsApp. Você já viu como o WhatsApp intromete na nossa vida? Já viu como mensagens, e-mails se intrometem em nossas vidas? Quando de repente entra uma mensagem que você não era, aí você tem uma curiosidade, você chega lá, você olha e você esqueceu o que você estava fazendo. Sua cabeça rodou, voou. Do trabalho de tuas mãos comerás. Rapazes, Deus chamou vocês para trabalharem. E Deus chamou vocês para trabalharem muito, porque até ser recolhido ao pó da terra. Até ser recolhido ao pó da terra. De onde cada um de nós veio. Não estou dizendo que para as mulheres também não é para não trabalhar, não é isso. Eu estou falando para os homens. Tua esposa, versículo 3, do Salmo 128. Tua esposa. Ele não está falando tuas. Por favor. Sérgio, vai falar um negócio desse no meio da igreja? Sim, porque eu posso ter outras coisas com os olhos. Posso não cobiçar, não ter fisicamente, mas posso possuir com os olhos e pecar com os olhos. Se você quer ver alguém, veja tua esposa. Não nada mais, tua esposa no interior da tua casa. Meninas, me perdoe, mas aqui a palavra está tão clara. Ele não falou tua esposa no interior do teu trabalho, não falou tua esposa no interior da vocação dela, falou no interior da tua casa. Eu não estou acrescentando nenhuma vírgula à palavra, mas Deus chamou a mulher para cuidar dos filhos e ter vida disso. Mas você lembra de Provérbios 31? Lembro. Aquela mulher era uma fera, aquela mulher era espetacular, e tinha filhos crescidos, porque filho pequeno nunca vai dizer: mamãe, você é ditosa. Nenhum filho pequeno vai ficar reconhecendo como a mãe é valorosa. Mas os filhos grandes, depois que pegaram lá no trabalho e têm filhos, começam a dizer: uau, mamãe, você sofreu, eu te dei trabalho. Está falando com mulheres bem mais velhas, que já criaram seus filhos, não deixaram entregues a babá eletrônica, televisão, nem videogame, nem DVD, nem coisa alguma desse gênero. A gente esquece que o inimigo está às portas, querendo confundir, se possível, o próprio eleito, querendo enganar, se possível, o próprio eleito.
São 20 para o meio-dia, começa a bater assim, daqui a pouco vai começar a roncar. Os magrinhos não sentem fome. Só nós, os gordinhos, é que pensamos em comida. Eu penso em comida sempre, eu estou sempre pensando em comida. Eu sou um terror, eu sou um caso sério. Eu faço jejum, mas tenho que programar. Hoje é jejum, aí eu desligo a palavra comida e aí não tem problema, vou embora. Mas se eu não tiver com aquele disjuntor desligado, a fome bate mesmo. Aí te apresenta um prato espetacular. Eu não sei o que é melhor, mas vamos falar daquilo que eu não posso comer. Um churrasco suculento. Você não tem que falar de alguma coisa, tem que ser alguma coisa que você se interessa. Está tudo perfeito, está lindo, e você vai, e você come, só que você não sabe que naquele churrasco existe algumas gotas de cianureto, e você come, e você não acontece nada, porque foram só algumas gotas de cianureto. Mas semana que vem, você come mais um pouquinho de cianureto, na outra semana você come mais um pouquinho de cianureto, depois mais um pouquinho de cianureto, até a hora você já sabe o que ocorre com você. Amados, o inimigo nunca vai nos apresentar uma coisa sedutora com veneno à mostra. O veneno vai estar camuflado, é para nos seduzir. Ele quer que a gente contemple o mundo, que a gente olhe o mundo, que a gente vá para o mundo, que a gente se abrace com o mundo. Só depois que eu estou longe é que eu me dou conta de quão longe eu estou. Mas eu saí porque eu queria aproveitar, eu queria curtir a vida. Uma vez um garoto chegou para mim e disse assim: eu quero curtir a vida. Eu disse, beleza, você sabe o que significa a palavra curtir? Peguei um sapato, mostrei para ele, isso aqui é um couro curtido. Sabe como é que esse couro chegou a ser curtido? Tirando toda a vida dele, arrancando tudo que dá vida, senão apodrece. Pode ir. O inimigo quer tirar toda a tua vida, você vai morrer, você não vai ter mais valor algum. Por isso eu tenho que ficar atento, porque hoje o inimigo sabe que a mulher foi feita para se relacionar, sabe que a mulher foi feita para se relacionar com pessoas e ter pessoas. O inimigo sabe disso. A mulher serve de uma ajuda tremenda para o esposo, para entender seus filhos, ler seus filhos, relacionar com seus filhos. Mas o inimigo pega e põe ela se relacionando com o trabalho, e ela chega em casa cansada e não consegue ler seus filhos, não consegue ver seus filhos. E os filhos ficam na mão de outras pessoas. Esses dias, conversando com um casal de irmãos preciosos, ela comentou: é que eu já percebi que a minha mãe está escondendo as coisas que meus filhos fazem quando eu estou fora. Lógico, não é mãe, é vovó. E vovó tem mais aqui brincar, curtir, aproveitar. A responsabilidade é dos pais e não da vovó. Não adianta ficar brava com vovó, não tem que ficar brava nenhuma com vovó, tem que se arrepender e ir ao joelho dos pais, estar junto aos pais. Mas essa foi só uma espetadinha, só uma mera espetadinha. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, cheia de alegria, cheia de alegria. A videira me leva a pensar no Espírito Santo, então ela está cheia do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, como está em Gálatas 5, 22 e 23. Ela está cheia, ela é frutífera, ela está ali transbordando o tempo todo. Ela está abençoando o tempo todo, ela está servindo o tempo todo. Ela é Jesus dentro daquela casa. Amados varões, amadas meninas, se vocês se deterem a ler sobre os reis
de Israel e Judá, como está em no livro de Reis 1, 2, Crônicas 1, 2. 1, 2 eu estou falando do primeiro livro e segundo livro, não capítulos. Vocês vão se dar conta que todo rei bom teve uma mãe boa, e todo rei mau, que foi a maioria, teve mães más. A mãe edifica, a palavra fala, a mulher sábia edifica a sua casa. Não fala que é o marido que edifica a sua casa, mas eu vou chegar nos maridos ainda, se o Senhor me permitir. Amadas, o caminho da frutificação é um caminho trabalhoso. A videira precisa ser limpa, cortada, podada, ajustada. Tem ramos que estão se encostando no chão e eles têm que ser alteados para cima. Mas uma vida é formada de boas lutas. Uma vida é formada de lutas verdadeiras, boas lutas. Amados, não tenham medo das lutas que surgem na vida de vocês. Lutem como varões e varoas de Deus. O marido, ele é sacerdote, profeta e rei. É ele que vai governar sobre a casa. Que coisa mais careta, Sérgio. Qual é a empresa do mundo? Qual é o governo do mundo? Qual é o exército do mundo que não existem funções diferentes dentro para funcionar bem? Essa escola aqui, todos são diretores? Essa escola aqui, por acaso, todos são alunos? Ou não tem diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico, professor e aluno? Mas o mundo sabe que cada um tem que ter sua função diferente. Mas se nós nos colocarmos a falar de função de homem e de mulher, somos loucos. E sim, somos loucos, sim, por amor a Cristo. Mas tem funções muito distintas. Funções de pai e função de mãe. Cada um viva bem a sua função e não a do outro. Como é isso? Acaso não temos iguais Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Sim, são a mesma pessoa, mas com funções diferentes. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai pensa, Deus Filho fala, Deus Espírito Santo age. Funções distintas. Quando eu me converti, eu entendi isso de uma forma muito boba, mas para mim me fez muito bem a cabeça. Água e seus estados líquido, sólido e gasoso. Tudo é água. Composição H2O. Quando eu entendi isso, eu olhava para Deus e beleza, é tudo a mesma coisa. Eu sou simples, não tenho que complicar nada. O Senhor também é simples. Agora, maridos, peguem o livro de Provérbios e leiam tudo o que ele fala sobre o rei. Mas não pense no governo federal, não pense no governo estadual, no governo municipal, não pense no governo da igreja, pense simplesmente no governo da sua casa. Você é aquele rei que ouve os seus filhos, que ouve a sua esposa, que medita, que pensa, que traz? Ou você deixa o barco rolar? Que tipo de rei você é? Que tipo de sacerdote você é? Aquele que está intercedendo por sua família continuamente? Eu não estou dizendo que você tem que ficar de joelhos fisicamente, mas amados, essa é a disposição do coração, de joelhos na presença do Pai continuamente, orando por cada um dos filhos, orando pela esposa. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplica
súplicas, orações, súplicas, intercessões a favor de todos os homens. Tua esposa está incluída aí, teus filhos estão incluídos aí. Você tem orado por eles antes de tudo. Quando eu entendi antes de tudo, eu me decidi que eu não ponho os pés fora da cama sem orar pela minha esposa, pelos meus filhos, pelas minhas noras, pelos meus genros, pelos meus netos. Ah, Jesus! Isso é uma campanha pública. Oh, Jesus! Não é pressão, é uma campanha. Antes de tudo. E passou um dia, não consegui orar. Jesus, me perdoe. E começou a orar naquela hora. E sem lamúrias, sem ficar, eu devia. Que devia nada, faça. Profeta. Maridos, homens, em geral, você tem sido profeta? Um solteiro tem sido profeta? O casado tem sido profeta? O vovô tem sido profeta? Profetizar sobre seus filhos, profetizar sobre a sua esposa, profetizar sobre todos, continuamente. Eu estou me atendo à família, porque é o cargo do meu coração nesses últimos meses. Você tem profetizado? Meu neto será um sacerdote, um profeta. Meu neto será abençoado por Deus. Eu abençoo meu neto, já estou abençoando desde já, hein? Meu filho não foi escolhido para o mundo, meu filho foi escolhido para Deus. Meu filho foi escolhido para estar do meu lado, proclamando a verdade. Meus filhos foram escolhidos para andar na verdade, ser verdade. Filho, você é verdade, Deus te fez assim. Mas o que eu vejo nele não tem nada a ver com isso. Não é para você olhar para ele, é para você olhar para Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Videira frutífera. Quantos frutos dá uma videira? Quantos anos vive uma videira? Eu li a respeito de uma cepa de videira de parreira na França, com a idade de 480 anos. Jovem, se eu comparar com o Senhor Jesus, se eu comparar com a eternidade. Mas ele segue e diz: teus filhos, teus filhos, teus filhos. Salmo 127, versos 3 e 5, diz: herança do Senhor são os filhos, herança do Senhor são os filhos. Os filhos são heranças ou herdeiros? Muitos pais pensam que os filhos são só herdeiros e entesouram para os filhos bens completamente corruptíveis, bens onde o ladrão e a traça corroem. Mas se eu entender que os filhos são herança minha, eu tenho que entesourá-los para a eternidade com Deus. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão. Ninguém precisa perguntar a Deus se é para ter filho ou não é para ter filho depois de casado. Já sabe que é herança de Deus, é presente de Deus. Não é para eu perguntar, não preciso perguntar. Ah, Sérgio, você parece louco, você vive em que mundo? No mesmo que você vive, mas uma grande diferença: eu vivo por fé naquele que me amou. Eu estou colocado em fé em Jesus. É isso que me importa. Mas você, ninguém pode dizer que eu tenho poucos filhos. Eu estou como o Reinaldo. Reinaldo teve muitos filhos, eu fui atrás do Reinaldo. Nós tínhamos 2 filhos, e quando nós pensamos em terminar, em encerrar, o Senhor nos levou para o 3º filho. O 3º filho não teve sobrevida, viveu 9 horas e meia e veio a óbito.
O nome do terceiro filho foi Esdras, que significa socorro de Deus. E Deus deixou claro que o socorro vem pela morte. Jesus morreu na cruz para nos socorrer. Eu preciso morrer para mim mesmo, para que minha esposa floresça, que ela cresça. A esposa tem que morrer para si mesma, para que o marido cresça e floresça. Nós estamos convivendo com a morte continuamente. Depois daqueles dias, o Senhor nos falou para a gente ter o coração pronto para a adoção. E nós tivemos. E chegaram 2 filhos mais. E nunca tivemos problema. Eu sempre me lembro que Estevão tinha 14 anos de idade. 7 anos depois da partida do nosso terceirinho. E nós estamos sentados em volta da mesa. E eu comunico que a irmã da Zoé, que estava conosco, disse: tia Lídia tem câncer e ela vai ter que ficar 1 ano no mínimo conosco. 7 anos depois, Estevão vira e diz na mesa: nossos bebês de adoção chegaram. E nós não passamos 7 anos falando sobre isso, nós nunca mais falamos sobre isso, mas 7 anos depois ele sabia: nossos bebês de adoção chegaram. E como eu vou rejeitar? Como posso rejeitar um presente de Deus, mesmo por adoção? Quem aqui não é adotado? Quem aqui não foi adotado pelo Senhor? Não me digam, pelo amor de Deus, que adotar é um problema. Não é problema, o problema é o teu coração duro, enrijecido. Porque quando você casa filhos, você está adotando filhos. Adoção é um presente de Deus. Filhos é presente de Deus. Não é para ninguém ter medo de ter filhos por causa dos últimos tempos. Pelo contrário, os tenha cheio de regozijo, porque é o Senhor que vai guardar aqueles filhos. Nós somos filhos de um Pai verdadeiro, de um Pai amoroso. Não quem a gente pode clamar: ah, Pai? É o Espírito de Jesus que habita dentro de nós. É o Espírito de liberdade, não de escravidão, que habita dentro de nós, no qual podemos clamar: ah, Pai. Teus filhos, como rebentos. Eu não sei quantos de vocês conhecem um pouco de jardim, ou vejam jardim, mas se você vê uma árvore, um arbusto, e no pé dessa árvore começa a crescer uns galhozinhos, por muitos anos me diziam que eu tinha que cortar todos aqueles galhos, porque eram galhos ladrões, roubavam a força da árvore. Aquilo ali é um rebento. Aquilo ali eu não corto, não. Deixa crescer. Quero saber de vocês, papais, de vocês, mamães, quantos estão dispostos a que seu filho cresça mais do que você, e que você seja conhecido como filho ou como pai de fulano, de cicrano, de beltrano? Quantos de vocês têm um coração como o de João Batista, importa que ele cresça e eu diminua? Difícil. Eu tenho que ter meu lugar. Calma, eu tenho que ser notado também. Eu tenho que ser nada. Eu tenho que ser Jesus em mim, nada mais. Desculpa o meu jeito, mas me importa que os meus filhos cresçam. Me importa que você cresça, que vocês dois cresçam e frutifiquem muito para o Senhor em todo canto. Me importa, cadê você, Lauro? Eu não estou enxergando você. Que você cresça muito, que você seja profeta no Amazonas o tempo todo, que você seja aquele valente do Senhor, corajoso. Me importa que você, Alexandre, cresça. Me importa que vocês cresçam, todos vocês, que você cresça. Falei com você agora, mas esqueci teu nome, desculpe. Herbert, lembrei. Importa que você cresça, Herbert, muito. Importa, Zé Luiz, que você cresça. Cresça. Mas para a gente crescer, só tem um jeito. Se você for lá em casa, tiver oportunidade um dia de ir lá em casa, você vai ver que numa das árvores está pendurada uma gaiola. E a gaiola, ela tem
Um lado, outro lado, outro lado, outro lado. Tem 1, 2, 3, 4, 5 lados de grade. Mas não tem fundo. Ela não tem fundo, ela é vazada embaixo. Porque a forma de crescer não é sentir-se engaiolado, não posso sair, eu estou numa prisão. Porque quando você se sente numa prisão, desça, se humilhe, se quebre, se jogue debaixo, vá descendo, vá se doando, vá se negando. Não é para você crescer para cima, não é para você crescer para baixo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que seria ferrar. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido a figura humana. A si mesmo se humilhou até a morte de cruz. Pelo que Deus também exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Mas tem mais uma coisa aqui que ele fala: os rebentos, queridos, é para crescer mesmo. Eles não estão roubando nada de você, você que tem que doar tudo para ele. Mas ele diz algo tremendo aqui: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, azeite, graça, unção, cheios de graça, de unção. Teria tanta coisa para falar disso, mas eu quero pular para a frase seguinte: a roda da tua mesa. Quantas mesas existem em roda? Quantas mesas? Cada um está com o seu WhatsApp e não está a roda da mesa. Quantas mesas? Não tenho tempo, eu tenho que sair para a faculdade, eu tenho que sair para a escola, eu tenho que sair para o trabalho, e não tem tempo. É a roda da mesa. Sentem-se. As refeições com o papai e com a mamãe são indispensáveis. Te vira. Vocês têm que estar juntos. Papai, mamãe, filhos, netos, sentados à roda da tua mesa. Eu conheço, para grande tristeza, eu conheço famílias em cada um come num horário, cada um tem uma refeição no horário, e se eles querem conversar, eles têm que marcar pelo WhatsApp uma conversa. Porque quando eu converso pelo WhatsApp, eu não vejo os olhos dela, mas quando eu estou com ela, eu posso ver os olhos dela. Ela pode ver os meus olhos. Ele pode ver os meus olhos. Ele pode saber se eu estou triste ou se eu estou alegre. Ele pode saber se eu estou assado, quente, frio ou bem gelado. Essas coisas do velho aí. Isso era uma propaganda de chamate. Entrou na minha boca agora, saiu. E tudo isso ainda é um prelúdio das bênçãos que estão por vir. Oh Jesus, bom. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Herança do Senhor são os filhos. Fabrício, tuas filhas são herança tua. Carlinha, tuas filhas são herança tua. Tua herança, muito bom. São lindas essas meninas. Eu gosto delas. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Amados, o ser bem-aventurado não está ligado à tua condição intelectual, à tua condição financeira, à tua condição social. O ser bem-aventurado está ligado à tua intimidade com Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo.
Eu estou em Cristo, você está em Cristo, então você recebe todas as bênçãos. O Senhor te abençoe desde a tua casa, desde a igreja, para que veja a prosperidade da presença de Cristo, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da tua vida, e vejas os filhos dos teus filhos. Paz. Não entendi. Netinho, eu estou chegando lá, Reinaldo. Não precisa me provocar não, Reinaldo. Eu estou chegando lá. E vejas os filhos dos teus filhos. Paz sobre tua casa. Paz. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Provérbios 17:6. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Eu estou sem coroa, mas eu vou ter a minha. E a glória dos filhos são os pais. Mas um pai que governou, um pai que amou, um pai que serviu. Aí você diz para mim: mas eu não sei se eu fiz tudo isso, eu acho que eu fui muito atrapalhado. Ok, já se arrependeu? Amém, começa agora. Se você nunca teve entendimento até agora, porque Deus te deixou ter entendimento agora em diante você faça tudo certo. Aleluia, que bom que foi antes, não foi tarde, mas não foi nunca. Eis como será abençoada a família que teme ao Senhor. O Senhor os abençoe e os guarde, desde agora e para sempre. O Senhor faça resplandecer sobre vocês o rosto dele, e tenha misericórdia de cada um de vocês. O Senhor sobre nós levante seu rosto e nos dê a paz, para que vejamos a prosperidade de nossas casas durante todos os dias de nossa vida, e vejamos os filhos dos nossos filhos. Paz sobre cada um de vocês. Eu só queria dizer ainda uma coisa a mais para os homens. Você não faz ideia como os filhos olham para você. Quem tem filho, quem já teve filho pequeno, pode talvez me repetir: quantas vezes um filho consegue ouvir o mesmo DVD de desenho, de historinha, seguido? 10, 20, 30, 300 vezes. Ele já fala até de cor as falas. Não só ele, você também, porque você acaba ouvindo junto. Por que isso? Porque ele é uma esponja, ele quer aprender, ele quer captar. Ele está aprendendo com a catequese, por isso eu posso repetir sempre e não tem problema. Agora, papai, quantas vezes teu filho te viu aquilo que ele não pode tomar? Quantas vezes teu filho te viu bebendo aquilo que ele não pode tomar? Sabe o que você está ensinando para ele? Daqui a pouco você vai poder fazer a mesma coisa. Só que tem um detalhe: ele multiplica tudo por 10, por 20, por 30. Atenção, papais! A tua fala, a tua linguagem, a tua forma de ser vai estar impregnada nos teus filhos, e eles serão exatamente igual ou pior do que você, se você não se arrepender, se eles não se arrependerem. Puxa, Sérgio, você nos deu paz, daqui a pouco você vem com uma bomba final. Perdoe. Mas o Senhor quer que todos nós tenhamos famílias plenas, restauradas no Senhor. Eu queria voltar ao Salmo
que eu falei há pouco, porque aqui são 3 salmos seguidos, Salmo 126, Salmo 127, Salmo 128, e eu queria voltar ao Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Então entre os irmãos se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Você já analisou como o Senhor tem te abençoado nesses anos todos? Você já contou as bênçãos do Senhor na tua vida continuamente? Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Ninguém sabe o que é o Negueb, ninguém sabe o que é torrente, por isso eu prefiro: restaura, Senhor, a nossa sorte como as chuvas no sertão. Chove, Senhor, manda chuva. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Obrigado, Jesus. Obrigado por tua palavra, Pai eterno. Obrigado porque tu nos levaste adiante e quer nos levar adiante. Não nos deixe ficar acomodados, acovardados. Leva-nos adiante, Senhor. Fala com cada um de nós. Ministra sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela paciência.